Olá, no Repórter Ciência de hoje, você vai conhecer um projeto que estuda os fenômenos físicos presentes nas atividades esportivas. A entrevistada é a professora Rosana Santiago. Analisar o movimento de um atleta, uma jogada de futebol ou uma corrida através da física. Sair da sala de aula e aprender de uma forma mais lúdica. Aliar o ensino da física aos esportes é a proposta da professora do Instituto de Física da UERJ, Rosana Bulos Santiago. O projeto A Física dos Esportes tem como objetivo tornar a física mais interessante e já é aplicado em alguns cursos pré-vestibulares. Professora, quando foi que a senhora percebeu que podia ensinar a física através dos esportes? Olha, a ideia nasceu justamente quando a gente constata o grande desinteresse dos alunos pela disciplina de física, principalmente no ensino fundamental e médio, né? O ensino fundamental, no 9º ano, ele já começa o início de física. E o desempenho nessa disciplina normalmente é muito fraco. Os alunos nunca vão bem nas provas, há um desinteresse enorme pela disciplina e, segundo eles, isso acontece porque eles não observam a utilidade da física no cotidiano deles. Aí eu sempre gostei de esporte e observando que a maioria dos adolescentes gostam muito de esporte, de atividade física, da aula de educação física, nenhum deles quer perder. Eu achei que a gente poderia contextualizar a física, a ciência física, nos esportes. E aí ia ter uma boa relação. Eu queria que a senhora desse alguns exemplos assim, de alguns fenômenos físicos, né, que vocês mostram através dos esportes. Um fenômeno físico, por exemplo, é o lançamento de projétil, quando você lança uma bola. Esse é um tema que tem sempre no ensino médio e nos vestibulares. Então a gente fez um trabalho. Em vez de ser um lançamento de uma bola, por exemplo, um lançamento de uma cesta no basquete, a gente descreveu o salto em distância, aquele que a Mauro Maggi ganhou a medalha de ouro, e mostra que o salto em distância, na verdade, é uma parábola, exatamente como um lançamento de projétil. Outro interessante também que a gente fez foi descrever o movimento de um soco do karatê que chama Gyakuzuki. E a gente mostra que o movimento do braço nesse soco, ele é um movimento assim, giratório, ele é um movimento uniformemente variado, coisa que poucas pessoas sabem. Outro interessante também que a gente fez foi discutir qual seria a melhor estratégia para um atleta de curta distância ganhar uma prova. Então a gente mostra que a melhor estratégia seria que ele acelerasse muito até os 2 primeiros minutos e depois mantivesse a mesma velocidade até o final. Aí o que a gente mostra que o único atleta até hoje que conseguiu fazer isso é o Bolt. Se a gente pega as curvas, a gente faz esse trabalho, a gente mostra que nenhum atleta antes, nem masculino nem feminino, não conseguiu manter um patamar nos 6 minutos para frente da prova. Professora, como é que os alunos da UERJ participam desse projeto? Como é que a gente trabalha? A gente tenta, porque a gente não encontra esse tipo de tema nos livros didáticos. Não tem, por exemplo, exemplos no quais a física ela é contextualizada nos esportes. Então, a gente desenvolve essa pesquisa numa área que chama ensino de física. Pesquisa e ensino de física. Então, meus alunos, a gente desenvolve um determinado tema para explicar um determinado conteúdo de física. Aí a gente observa em que esporte aquilo se encaixa. A partir daí, a gente desenvolve também sempre um trabalho experimental. Então, a aula teórica e o trabalho experimental acompanham juntos. E aí esses meninos, que são os meus alunos de pesquisa, vão para aplicar algumas vezes em pré-vestibular comunitário, que lá é um campo de experimentação, o pré-vestibular comunitário. Muitas vezes, nossos estudantes aqui licenciandos são os próprios professores dos pré-vestibulares comunitários. Então, a possibilidade da gente introduzir novas metodologias é muito mais fácil. E vocês têm um blog também, né?
A gente tem um blog, chama o blog Física dos Esportes. Nesse blog, a gente comenta também, dentro da área de ensino de física, a gente tem muitas pesquisas que mostram que as tecnologias de informação, hoje em dia, são muito relevantes para o aprendizado. Então, o blog ele entra como essa proposta de estender um pouco a sala de aula em casa. Porque o aluno, em algumas escolas, só tem 2 tempos de física por semana. Às vezes nem tanto assim. Então, em casa, ele pode ler um pouco. E o blog ele tem uma linguagem mais coloquial do que um livro didático, né? O blog busca Como é que a ideia do blog surgiu? Eu espero um evento de esporte na mídia, um futebol, um gol surpreendente ou enfim. E aí, naquele recorte que o aluno observou no cotidiano dele, ele viu, ele discutiu em casa, com os amigos, a gente busca o que tem de física interessante aí. Então, a gente busca, dentro daquela vivência que ele teve, alguma coisa que eu posso mencionar sobre física numa linguagem coloquial, numa linguagem assim, qualitativa, não tem quase contas, num texto curto. E aí o blog vai falando, desde 2010, ele fala de uma série de coisas que saiu na mídia, nos jornais. Professora, obrigada pela sua participação no Repórter Ciência. Eu é que agradeço, é sempre um prazer poder contribuir com a UERJ. Muito obrigada. E o Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato com a gente, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!